relação a livre-arbítrio, em relação a destino, o que você acredita? Você acredita que a gente tem um controle total? Ou tem certas coisas que tem que acontecer na nossa vida de um Eu jeito não acredito num controle total. nosso? Nosso. Zero. Na Que verdade, a gente isso pode fazer o que a gente quiser. Não existe essa possibilidade. E eu acredito na permissão de Deus. Essa é a teologia que eu creio. Tá. Né? Existe aqueles que não acreditam que a gente tem liberdade, tem uns que acreditam que a gente pode tudo, e tem a teologia que diz que, na verdade, a gente não tem escolha de nada. É como se a gente fosse marionete de um Deus que controla a gente de um jeito robótico. Que não teria- Eu acho que, para faz mim, sentido não faz nenhum. sentido, e eu sei que Quem tem isso filho gera uma sabe. discussão absurda, mas a gente tem filho, e o nosso amor, que não se compara ao amor de Deus, já não nos autoriza a fazer isso com os nossos filhos. Né? Como que O que seria eu isso, acredito? então? Eu acredito que Deus, com o ser humano, é a porta que ele fecha e a porta que ele abre. Eu vou ser claro. Tá. Eu falo pro meu filho, filho, você tem todos esses caminhos, mas o caminho que eu não quero, eu vou fechando as portas. Você? Eu, como pai, eu digo, Tipo- você pode, mas eu vou dificultar. Tipo, eu não quero Entendeu? que ele É caia como nas se drogas. Eu eu- não quero que ele tenha Exato. mau caminho. Então, Então, filho, você pode fazer o que você quiser, mas eu não deixo você sair depois das 10. Tá. Não vou facilitar Então, eu não vou pra facilitar queda. pra sua queda. Tá, Entendeu? Então, eu acredito que é isso que um pai amoroso faz. entendi. As coisas são governadas para que a gente tenha uma vida extraordinária em Jesus. Eu não estou falando de resultado, estou falando de em Cristo, sabe? De paz, de contentamento. E a gente que com as nossas próprias mãos e ansiedade, que vamos tomando caminhos e atalhos que não são aqueles que Deus deixou para nós. E aí são as nossas escolhas, é a decisão do próprio homem, sabe? Porque senão, me parece que seria muito injusto esse tipo de realidade, sabe? Então, eu acredito em um Deus que nos ama, um Deus que é um Deus de justiça, um Deus de cuidado, de zelo pela sua palavra, mas que me deixa escolher, no sentido de um caminho restrito, mas que existe o poder da escolha, sabe? E se eu, nessa minha escolha restrita, quero abrir o leque e tapa os ouvidos ou os olhos A e vou... realidade está aí, a apostasia. Quantas pessoas viram as costas? Que aí é totalmente para outro caminho. Para outro caminho. Tudo aponta para cá e eu não. Eu vou quero o seu contrário. Quantos filhos que se rebelam contra os pais e não querem viver o que o pai vive? Ou não ouvem a direção dos pais, porque querem o contrário. Às vezes em maneira de protesto, em alguma rebeldia interna, alguma coisa que não se dá, às vezes, para se explicar, porque não é uma matemática certeira, mas isso é a realidade do ser humano. E essa é a maior loucura do amor de Deus, na minha opinião. Um Deus que nos ama de tal maneira que entrega o Filho na cruz por nós e nos dá o direito de escolher se a gente crê ou não crê. Se a gente quer ou não quer. Então, eu acho que é nesse momento que a graça de Deus se mostra de maneira escandalosa. É um Deus que morre por aqueles que o odeiam, aqueles que viram as costas, que fingem que ele não existe. Então, aqui é o escândalo da graça, do amor de Jesus escancarado pela vida do ser humano, da nossa vida. E Jesus, em relação a esse livre-arbítrio, tem um momento que ele tá sofrendo e ele fala, se podia, possível, afasta de mim. Mas se não for possível... Esse cálice. Aquilo lá é ele vivendo a humanidade... sentindo na carne o que é ser humano, porque ele é Deus. Sim, 100% Deus. 100% Deus. E 100% homem. Então, isso é... Só que sem o pecado. Ele poderia evitar tudo aquilo, se ele quisesse. Se ele quisesse, sim. Só falar, não Só quero. que lembra o que acontece antes, o que o diabo disse pra ele? Lá, você tá falando no deserto? Na tentação? Sim, no deserto. 40 dias, durante 40 dias. Aliás, por que ele vai lá? Ele tá nesse caminho, né? É a tentação de corromper o lado 100% homem de Jesus. Tá. Era a tentativa de destruir o plano. Mas ele fica, se você é mesmo Deus, ou se não sei o quê... Se lança sobre o... Se por lança quê? com seus anjos te acudirão, se tem fome, transforma essa pedra em pão. Então, Mas tudo ele poderia isso, fazer isso. Por que se ele não ele faz? quisesse, porque aí ele teria... Nós não estaremos aqui. Mas, por exemplo, ele faz milagres.
Faz milagres. Como um Deus encarnado. Como um Deus encarnado. Só que ele não faz o milagre pela vontade de Satanás. Se ele fizesse, seria para atender à vontade e seria pelo orgulho dele. Entendi. E olha que doideira, porque quando ele está sendo tentado, não é só sobre fugir do plano original, mas é sobre provar que ele é quem diz que ele é e que ele pode fazer todas as coisas. Porque foram Satanás, tentações então, mas específicas. Satanás percebe que ele tá fraco e acha o que jejum já é um enfraquecimento da nossa carne. Então, mas foi uma coisa que ele fez pra quê? Pra que esse enfraquecimento da carne? No caso dele. Para Jesus foi uma preparação. Ele sabia o que ia vir. Ele sabia o que viria. Tá. Entendeu? E essa é a lógica do jejum. Quando nós mortificamos a nossa carne, o nosso espírito se sobrepõe. Então as decisões são diferentes. Entende? Eu creio dessa perspectiva do jejum. É sobre isso que se trata do jejum. Senão é só uma dieta. Senão é só uma dieta. Ou só uma restrição calórica. Exato. Mas não é sobre isso. É sobre realmente... Que a gente somos corpo, alma e espírito. Exato. Quando eu enfraqueço a carne... O espírito sobressai. Porque senão a gente tá brigando sempre... O tempo todo. Dentro de nós é uma guerra eterna. Uma guerra espiritual. Exato. Como que tá acontecendo essa guerra agora, por exemplo? Dentro de nós? Existe o mundo espiritual, Exato. Existe o mundo físico. Sim. Esses mundos, eles se entrelaçam, eles estão ao mesmo tempo. O meu corpo espiritual está agindo agora de alguma forma ou não? Ou ele tá preso? Veja, a Bíblia diz que quando Cristo entra em nós, o nosso espírito ele é vivificado. Tá. Então, é como se algo tivesse apagado dentro de nós e quando Jesus entra, isso vem à luz, traz vida. Então, essa vida dentro de nós, quando ela está em evidência, ela se sobrepõe sobre as decisões que faríamos de maneira somente natural. Entendi. E somente com os desejos e inclinações da nossa carne. A Bíblia fala que quando Cristo entra, a obra do Espírito ela é automática. O que é uma obra automática? É que não existe nada mais a ser feito. A partir de que Jesus entra, não existe nada mais para ser feito no nosso espírito. O que resta nessa equação? A nossa alma e o nosso corpo físico. O que é alma? A alma é as nossas emoções. É onde reside os traumas que a gente carrega. Memória? É onde que reside as nossas memórias. As complexidades das decisões que a gente toma estão todas dentro desse conjunto de informações que em algum momento se sobrepõem. Por isso que quando somos almáticos de maneira para decidir as coisas da vida, normalmente nós vamos repetir exatamente o que os nossos pais viveram. Por quê? Porque o que foi formatado dentro de nós é essa realidade. Só que aí a Bíblia vai dizer que quando Cristo entra, as coisas são novas e o que é velho fica para trás. Então, meu espírito é vivificado e a partir daquele momento a gente começa uma obra na nossa alma. Romanos capítulo 12, versículo 2 fala que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. O mente aqui é pneumo, é alma. Então, aquilo que o que o Espírito gera em mim faz com que a minha alma seja renovada e a partir daí as coisas se alterem à minha volta. Então, veja, eu tenho um trauma sobre paternidade. Certo. Cristo entrou em mim. Eu posso continuar com o trauma, se eu assim permitir. Porque a obra é no Espírito. Então agora é o meu esforço aliado ao meu Espírito para que todas essas feridas sejam curadas e tratadas dentro de mim. Através da pessoa de Jesus. Entende? Porque fala que vai fazer um vaso novo, não vai ficar trincado. Certo. Essa é a ideia. Esse é o Espírito. Exatamente. Sempre é o Espírito. Exato. E existe essa possibilidade de traumas, não importa o que você passou de realmente... Quantas pessoas que tomam uma decisão por Jesus, a decisão é genuína, mas a vida emocional é totalmente destruída. Entende? Porque não cura, não permite que aquilo seja sarado, ou porque olha só para um lado e não olha para as suas emoções. Entende? Quantas pessoas amargas que vivem o evangelho, mas que ainda são completamente amargas. Amargas na forma de agir, na forma de tratar as pessoas. Ela não consegue se libertar daquilo, mesmo que o espírito dela já tenha Cristo como o Senhor. Entende? Então, essa é a realidade de milhares de pessoas que não conseguem aliar essas coisas, sabe? Para que o tratamento, a cura das nossas emoções aconteça.